A gente vai falar sobre indústria 4.0, otimização e redução de custos no supply chain com o uso de plataformas de gestão de cadastros. Quem vai fazer a apresentação para a gente é o Felipe de Melo Faria. Ele é gerente de projetos, especialista em gestão de materiais e na implantação de sistemas na Clasmate Integra. Olá, Felipe, boa noite agora. Bom, deixa eu ver se deu certo aqui a seu compartilhamento de tela. Tá, deixa eu botar aqui a apresentação. Perfeito, tá tudo certinho. Seja bem-vindo. Agora é com você. Obrigado. Perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Eu me chamo Felipe Faria, né, como foi dito anteriormente. Eu atuo na empresa da Clasmate há cerca de 6 anos, tá? Eu atuo na implementação da nossa solução, né, junto a empresas de diversos portes e segmentos. E eu quero aproveitar esse pequeno, mas importante momento que a gente tem hoje para passar para vocês um pouco dessa visão que a gente foi adquirindo, né, ao longo desses anos, junto aos nossos clientes, né, que fizeram eles terem essa transição, né, para a indústria 4.0, tá? Então, antes da gente seguir na apresentação, quero deixar vocês bem à vontade para perguntarem o que vocês quiserem, né? A gente está com a nossa equipe comercial no chat para responder as dúvidas de vocês. E se por algum motivo, né, a gente não conseguir em virtude do tempo, até por isso que eu vou falar um pouco mais rápido, né, a gente tem cerca de 15 minutos, a gente vai responder as perguntas de vocês posteriormente no nosso LinkedIn, tá? Então, caso vocês também tenham dúvidas depois da apresentação, né, podem também entrar em contato com a gente pelo LinkedIn ou pelo nosso site, ou pela nossa equipe de atendimento, que a gente auxilia vocês em qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Antes de tudo, né, o que faz uma empresa, muitas vezes com mais de 40 anos no mercado, né, às vezes com mais de 5, 10, 15 mil profissionais, para se perguntar, né, o que a gente pode fazer para ser melhor, né, a gente deveria ser melhor, né, até porque a gente sabe, né, acho que todo mundo, mesmo quem gosta ou não gosta de futebol, todo mundo já deve ter escutado aquele ditado, né, que diz, em time que está ganhando, a gente não mexe, né. Então, por que uma empresa que está consolidada há mais de 40 anos no mercado, por exemplo, né, por que ela iria parar e revisitar o que ela está fazendo? Né, se está dando certo, né, se ela está tendo lucro com isso, se ela está se mantendo no mercado por um período longo de tempo, né? Logicamente, o primeiro ponto, né, seria a própria indústria 4.0, né, ela não só trouxe por necessidade, mas também apresentou uma série de ferramentas, né, e soluções também, né, para a implementação desse próximo passo para as empresas, né, um exemplo muito grande que a gente pode dar, é bem simples também, é o próprio Big Data, né, a gente sabe que antigamente era muito difícil a gente conseguir coletar determinadas informações dentro da empresa, né, principalmente em empresas de grande porte, né, onde a gente tinha unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, às vezes até unidades internacionais. E com a entrada do Big Data ficou muito mais fácil da gente consolidar todas essas informações, né, da gente trazer tudo que fosse necessário em relatórios, ou em BIs, ou em dashboards visível, né, tanto em questões de melhorias para a nossa empresa, ou em coisas também que estavam acontecendo de forma correta, né. E essa visão, né, que a gente conseguiu ter com o Big Data nos possibilitou ter de forma mais assertiva algumas decisões, né, e aí vocês podem entender, não, beleza, a gente, é claro para nós que é necessário essa mudança, né, esse próximo passo, essa transição da empresa para essa próxima geração da indústria, né, mas o que a gente pode esperar de benefício com a entrada, né, da nossa empresa, com esse próximo passo que a empresa dá, né. Uns exemplos mais simples e resumidos que eu posso dar para vocês, né, seria a própria melhoria na capacidade de planejamento e programação de toda a produção, redução de custos e melhor uso dos recursos, né, e a eficácia do processo produtivo. Mas para resumir em um cenário que eu tenho certeza que todo mundo, né, acompanhou e presenciou isso, seja de forma mais direta ou forma indireta, né, eu vou trazer para vocês 3 empresas, tá, 2 delas que eu tenho certeza que todo mundo conhece, né, sendo a própria Uber e a Nubank. A gente sabe que foram 2 empresas que trouxeram inovações enormes, né, para o Brasil e em outros lugares também. O Nubank, por exemplo, né, fez bancos que a gente tem consolidados há muito tempo no mercado brasileiro, que oferecem seus serviços, né, de uma forma há muito tempo já, a repensarem como eles
forneciam esses serviços, né? No Nubank, a gente tem o caso do cartão de crédito sem anuidade, né? Aparentemente uma questão bem simples, né? Mas que fez bancos grandes como esses terem que repensar o que eles estavam fazendo, né? Porque para não perderem, né, clientes como eles estavam perdendo por uma startup, né? Então, é sempre importante que a gente faça essas inovações. E uma terceira empresa que eu quero trazer para vocês é justamente a Clasmate, a empresa ao qual estou representando nessa apresentação, que é uma empresa que está bastante focada, né, desde sua criação, nas inovações na área de suprimentos, né, na área de gestão de cadastros de materiais. Então, vocês podem, né, antes de me perguntar, talvez, mas o que faz, né, essas empresas quererem dar esse próximo passo, né, para essa próxima geração? Para mim, de forma bem simples, tá? Eu vou resumir em 2 fatores. Né, o primeiro é, logicamente, a questões de redução de custo, quando a gente passa a ter alguma queda no nosso lucro, né, seja por questões ambientais, seja por questões governamentais, ou seja, por um processo produtivo que daqui a pouco está gerando um custo desnecessário para a gente, né, ou até recursos que a gente utiliza que estão, né, trazendo um custo também elevado no processo que a gente executa, né? E o principal para mim é justamente dentro desses 2 exemplos que eu dei anteriormente, que é nosso próprio concorrente, né? Se a gente está parado como empresa, se a gente acha que o nosso serviço que a gente presta, né, é o suficiente, o nosso concorrente, então, com certeza, ele não pensa assim, né? Ele está também em constante evolução, né? Ele utiliza também os seus concorrentes como parâmetro para saber se realmente o que ele está oferecendo é o melhor no mercado. E quando fica claro que não é, né, fica claro para as empresas que elas precisam o tempo inteiro se reinovar, acompanhar a tecnologia, que a gente sabe que, né, evolui constantemente, anualmente a gente tem novas tecnologias, novas funcionalidades, novos processos, novas ferramentas, né, que auxiliam a gente em uma série de questões que, às vezes, a gente está ainda atrasado, né, trocando e-mail e utilizando arquivos em Excel, né? E a Clasmate entra justamente nisso. A Clasmate é uma empresa que existe no mercado há mais de 22 anos, né, e auxilia bastante os nossos clientes na gestão de cadastros de materiais através da nossa plataforma, né, uma plataforma que auxilia nos cadastros tanto de itens quanto serviços, algumas outras funções também, como a gestão de fornecedores e a própria parte de auxílio também financeiro, né, a gente também está entrando nesse ramo de fintech, tá? E é bem claro, né, que a Clasmate, ao longo desse tempo que a gente tem atuado com os nossos clientes, que ficou claro para nós que a gente precisa, né, assim como os clientes, assim como eles também precisam ir se reinventando, né, se inovando, dando os próximos passos, a gente também precisa acompanhar isso, né, a gente precisa estar no mesmo nível de tecnologia, ou até mesmo à frente, para conseguir auxiliar essas empresas no que elas precisam, né, nessa transição que elas precisam para esse próximo passo na indústria 4.0, tá? Então, algumas das coisas, né, que fazem as empresas perceberem que elas precisam de uma mudança, né, principalmente na questão de cadastros de materiais, principalmente na área de suprimentos, né, são as faltas de informações que elas têm nos cadastros dos produtos que elas executam em seu RP, né, independente do RP, né, descrições incorretas, que a gente sabe que levam muitas vezes a multiplicidades de cadastro, né, então se, por exemplo, eu pegasse meu mouse e mostrasse para vocês agora aqui na stream, e pedisse para cada um de vocês no chat descrever esse mouse, com certeza todo mundo iria descrever esse produto de uma forma diferente, e não significa que vocês estão descrevendo ele de forma errada, né, pelo contrário, vocês estão simplesmente utilizando a percepção que vocês têm sobre aquele material, né, então vamos dizer alguns que o mouse tem 2 botões, que o cabo dele é de 2 metros, outros não vão dizer a informação do cabo, porque eu não acho importante, mas vão dizer que a cor dele é preta, por exemplo, porque é uma cor que eles acham que é importante dizer no mouse, né, um dado técnico, na verdade. Então, essas visões, né, nos trariam, às vezes, 4, 5, 6 cadastros diferentes de um mesmo produto, né, e é muito comum, a gente encontra isso, identifica isso muito nos nossos clientes, essa diferença, né, de cadastros que, na verdade, são do mesmo produto e que me geram um estoque errado, um controle de estoque errado, por exemplo, e que eu tenho códigos diferentes, né, então, às vezes, eu vou lá, acho que eu preciso comprar um determinado produto, mas, na verdade, eu já tenho ele lá 15, 20, 50 vezes em estoque,
porque ele está cadastrado de forma diferente. Então, tem um estoque, às vezes, parado, né, um custo que eu trouxe para a empresa parado, vou lá gerar um outro custo por uma aquisição que eu não precisava ter, né, ou, às vezes, o pior dos cenários até, né, onde eu tenho uma descrição de um material que não está correta, né, uma descrição genérica, por exemplo, uma televisão, né, às vezes uma televisão não é importante para a minha empresa, para o meu negócio da minha empresa, mas para a área de compras, né, ter ao menos uma descrição que possibilite ele a fazer a compra correta, né, é importante, para que justamente ele consiga comprar o material correto. Às vezes ele pode comprar um material que não necessariamente era o necessário e pagar por um preço mais caro, né, então uma descrição que ao menos consiga compreender o que a área de compras precisa e, consequentemente, né, trazer uma classificação fiscal correta que traz benefícios fiscais também é importantíssimo, né, então essas questões são questões que, para mim, né, são a pontinha do iceberg, né, mas que trazem um retorno já enorme quando a gente passa a trabalhar com uma metodologia de cadastro, tá? Todos esses pontos que eu trouxe para vocês anteriormente, eles trazem alguns desafios para a gente, né, para os clientes, principalmente, desafios como, por exemplo, né, as descrições incorretas, elas geram custos desnecessários, como eu comentei anteriormente, uma classificação fiscal genérica, né, os fornecedores, normalmente, eles trabalham com classificações fiscais genéricas, e eu só consigo realmente ter uma classificação fiscal assertiva, né, de acordo com uma padronização bem feita, né, realmente entendendo o produto que eu estou adquirindo, que eu estou cadastrando dentro do meu ambiente, né, aquisições erradas, que a gente comentou, níveis de inventário elevado, né, onde a gente tem uma falta de controle correta no inventariado. E aqui um exemplo para vocês de como seria, né, uma padronização de uma luva de segurança, por exemplo, onde eu tenho os dados técnicos, né, dessa luva descritos, né, quebrados, onde eu sei que a partir desse momento, qualquer luva de segurança que eu tiver dentro do meu sistema, ele vai seguir uma mesma formatação descritiva, uma mesma formatação de abreviatura, né, não vou ter aquele erro, por exemplo, que às vezes eu tenho, de um usuário, né, cadastrar uma abraçadeira como abrace com C, né, o outro uma abraçadeira com abrace com C cedilha, o outro abraçadeira, o outro abraça, né, eu acabo gerando, né, esses possíveis erros de cadastro, porque cada um acabou descrevendo como achava que era a melhor forma, né. Então, com a plataforma que me auxilia nisso, eu consigo ter esse controle, esse gerenciamento de todas as informações que são registradas. Eu retiro isso do solicitante também. Eu passo a deixar realmente essa manipulação, né, desses dados, uma equipe realmente adaptada e preparada para isso, né, seja uma equipe de cadastros da própria Integra, ou seja uma equipe do próprio cliente, mas que passa a ter uma ferramenta que auxilia eles nesse gerenciamento e nessa utilização desses registros, né. E aí, para solucionar isso, né, o primeiro passo é um saneamento de cadastros, né, eu pegar esses 40 anos, por exemplo, dessa empresa, onde eles fizeram esses cadastros, né, cada um a sua percepção, o que eles acreditavam que era o melhor, e que deu certo, né, até aquele momento, mas que, logicamente, né, precisa e pode ser melhorado, onde eu faço uma higienização dessa base, onde eu pego esses cenários todos que eu dei como exemplo para vocês, identifico essas duplicidades, aplico uma metodologia de cadastro, aplico normas, né, de abreviaturas, normas, né, internacionais e nacionais de padronização, executo uma classificação novamente, aí realmente assertiva dentro do que eu tenho cadastrado, posso trazer também classificações internacionais para importação como a própria NSPSC ou qualquer outro tipo, né, de informação que eu preciso trazer para as particularidades do meu projeto, do meu ramo de negócio. Isso tudo precisa ser mantido, né, é muito interessante eu corrigir o passado, mas se eu não me preparar, né, para que no futuro isso não venha a acontecer, daqui 5, 10 anos eu vou ter um passado se repetindo, né. Então é importantíssimo a aplicação de uma plataforma de cadastro, né, que gerencie isso, que esteja preparada e que tenha sido desenvolvida, né, para auxiliar a gente nesse controle, e justamente onde entra a plataforma Clasmate, né, é muito comum, por exemplo, a gente ter uma série de regras, né, de particularidades no nosso processo, onde, por exemplo, empresas, elas possuem unidades em países diferentes, que muitas vezes não trabalham com a mesma área, né, que essa mesma empresa trabalha em outros países, né, uma trabalha com manufatura, outra trabalha com a venda do produto final, e isso traz uma série de recursos diferentes, de atores diferentes, de regras diferentes,
e essas empresas, elas às vezes não conseguem ter as informações consolidadas, justamente por ter essas diferenças, ou tem uma série de fluxos para trabalhar cada particularidade, né? Quando eu tenho uma ferramenta, tudo isso eu consigo trabalhar de forma muito mais consolidada, consigo resumir 30 fluxos, às vezes, em um único fluxo de cadastro, né, de itens novos, consigo aplicar todas essas regras em um único processo, né, por exemplo, uma regrinha onde produtos que são de valor acima de R$ 1.200, eu preciso que ele passe, né, por um determinado recurso da minha empresa, por um gerente, por exemplo, e se ele não for, né, maior que 1.200, eu não preciso que ele passe. Normalmente as empresas trabalhavam com trocas de e-mail ou trocas de arquivo em Excel, né, para trabalhar com essas visões, eu não preciso, né, eu posso trabalhar com tudo isso de forma automatizada, posso aplicar essas regrinhas dentro de um sistema que vai ler e entender com base no que eu preencho, para onde ele tem que mandar determinada solicitação, né, determinado item dentro de um fluxo, dentro de regras de países. Então, a ferramenta ela vem para justamente solucionar as questões de processo, né, que para mim é o mais importante, né, como eu comentei, o cadastro é a pontinha do iceberg, o processo, isso sim, é o iceberg como um todo, né, que gera toda uma evolução realmente na empresa, e a própria governança de cadastros, né, que aí é manter o futuro, os cadastros do futuro, dentro de uma metodologia que foi aplicada no saneamento. E esse cadastro pode ser tanto aplicado pela própria equipe da Clasmate, como também pela própria equipe, né, do cliente, se ele tivesse aquilo internamente, a gente passa esse mesmo conhecimento adquirido pela nossa empresa, pelos nossos profissionais, para que a empresa do cliente também esteja preparada, né, para seguir com a metodologia que foi aplicada no saneamento, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês a plataforma nesse momento, infelizmente, né, por questões de tempo, mas, mais uma vez, né, a gente está totalmente disposto a mostrar para vocês tudo que a ferramenta tem, todas as funcionalidades, como ela funciona, tá? Então, fiquem à vontade para depois procurar a gente e reservar esse momento, né? É um momento que a gente realmente gostaria muito de poder mostrar para vocês, porque é facilmente daí visível, né, todo o benefício que o sistema consegue trazer em questões de pesquisas, né, que a gente sabe que também é muito defeituoso nos RPs, né, que a gente utiliza, em questões de edição de mídias, que a gente consegue adicionar mídias para todos os materiais, né, consegue tornar essas informações obrigatórias para determinados produtos, como os produtos químicos, por exemplo, que a gente precisa ter uma FISPIC, né, que é a ficha de segurança de produtos químicos, ou os EPIs, é necessário ter um controle do certificado de aprovação, trabalhar com esse certificado de forma com prazo vigente, né, trabalhar com NCM também de forma vigente. A gente sabe que a tabela TIP ela sofre alterações constantemente, e ter um sistema que me possibilita trabalhar sempre com essa tabela de forma atualizada é importantíssimo para questões fiscais e benefícios também, né, toda uma questão de questionários. Então, a gente pode mostrar isso para vocês em um outro momento, fiquem à vontade para reservar com a gente essa nova apresentação, tá? Os fluxos também, né, que eu acabei comentando um pouco anteriormente, não vou entrar de novo nesse detalhe, porque senão a gente vai acabar passando do nosso tempo, mas esse ponto é visualizado junto com a nossa equipe de implantação, com o gerente de projeto, né, que vai atuar e vai entender como é o processo de vocês e desenhar da melhor forma possível, né, desde campos obrigatórios, campos opcionais, informações que vocês precisam, atores que vocês precisam dentro desse fluxo, para que eles estejam na plataforma, né, e consiga de forma mais automatizada e inteligente executar o que vocês hoje executam muito de forma manual, né, regrinhas que podem ser lidas pelo sistema sem que o usuário precise ficar dizendo nada, né, e trazer aí esse ganho de tempo, né, de lead time também para o processo de cadastro de vocês, além da própria aplicação da metodologia, tá? E tudo isso que eu comentei anteriormente, né, a gente consegue ter alguns benefícios, né, que a gente quer mostrar para vocês. Esses benefícios, eles foram avaliados com os nossos próprios clientes, né, que a gente tem, né, mais de 100 clientes que a gente trabalha de diversos tamanhos, como Petrobras, Vale, Modec, né, Fraport. A gente tem uma redução muito grande no lead time de compras, né, justamente porque eu tenho esses cadastros feitos de forma correta, né, a equipe de compras consegue comprar esses produtos de forma mais assertiva, e acabo diminuindo também, às vezes, o valor desses produtos para eu comprar realmente o produto correto, né, não precisar comprar um produto que às vezes é além do que eu preciso. Na inativação de itens, evito também aquisições erradas, né, um exemplo muito comum que eu tenho certeza que todos já devem ter evidenciado, quando eu tenho uma máquina parada,
né, que precisa de uma manutenção. A gente sabe que as empresas, elas se planejam para comprar os produtos para essa manutenção muito tempo antes, né, e aí quando chega esse período, já está lá o produto. E imagina no cenário em que eu fiz isso, né, estou lá com o produto, vou pegar ele para poder fazer essa minha manutenção, e o produto não é o que eu precisava, né, ele está errado, né, ou seja, perdi um tempo, agora estou com minha máquina parada, vou ter que ir atrás do produto para comprar, vou ter que pedir uma urgência, né, ver se eu consigo, às vezes, pagar um preço mais caro para ter essa urgência atendida, e gera um custo desnecessário, né, para a empresa por estar com a produção parada, justamente porque eu tive um cadastro feito de forma incorreta, né. Então, a padronização e a metodologia é importantíssima nesse ponto também, tá? Aqui alguns exemplos de alguns clientes que trabalham com a gente, que executaram esses processos que eu comentei com vocês anteriormente. Podem ver que são empresas de diversos segmentos, né, empresas de diversos portes, de novo, né, isso só para deixar claro para vocês que a aplicação desse processo ela é importante, independente, né, independentemente de qual o tamanho da empresa, qual é o ramo da empresa, tá? E é lógico, né, um outro ponto também muito importante, às vezes a gente pensa que a Clasmate trabalha com 10 empresas do ramo da energia, 5 dessas utilizam o mesmo RP que o meu, então vou, né, me basear nisso. E eu tenho exemplos reais de clientes que são do mesmo ramo, que trabalham no mesmo RP, e que se eu entrar no ambiente de cada um deles, são ambientes completamente diferentes, né, então o Clasmate, essa é justamente o que a gente gosta de transmitir com o Clasmate, né, a gente sabe que cada empresa tem a sua particularidade, que é justamente o que diferencia ela de uma empresa para outra, né, assim como a Clasmate tem os seus diferenciais, né, e isso precisa ser refletido no sistema para justamente atender o nível de particularidade e de processo que essa empresa precisa para realmente conseguir dar esse próximo passo de forma assertiva, né? Então, é só esse ponto que deixa claro para vocês. Enfim, pessoal, eu queria só mostrar para vocês um videozinho de uma funcionalidade nova que a gente está aplicando para alguns clientes nossos. Imagino que talvez alguns de vocês conheçam, outros não, mas a gente tem, né, para quem utiliza o sistema Android no seu celular, o aplicativo do Google Lens. Caso vocês nunca tenham visto, vocês podem olhar, um aplicativo nativo do Google Lens, então ele já está instalado no celular de vocês, de quem usa Android. Vocês podem tirar uma foto, né, de qualquer produto na mesa de vocês, de um mouse, por exemplo, e o Google Lens vai automaticamente pesquisar na base de imagens do Google produtos semelhantes, ou iguais, na verdade, né, com aquela imagem que vocês procuraram, e vai trazer todas as informações daquele produto, né, então às vezes você pode, por exemplo, não saber do que se trata aquele produto, se você tirar uma foto, ele vai te trazer essa visão. E a gente desenvolveu, junto com a SAP, essa mesma funcionalidade para o Clasmate, onde o usuário consegue, com uma foto que ele tira de algum material que ele tem no almoxarifado dele, por exemplo, verificar, né, se aquele produto existe dentro da ferramenta que ele utiliza do Clasmate. E se existir, ele consegue ao mesmo tempo encontrar esse produto, já ter toda a descrição dele, ver em que empresas, né, em que plantas esse material existe e qualquer outro tipo de informação que foi colocada dentro do ambiente, tá? Então, pessoal, vou colocar esse vídeo. E, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, retirar qualquer dúvida que vocês tiveram, ou até mesmo para agendar uma apresentação da ferramenta que a gente mostra para vocês, tá?